Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Tecendo uma Tese. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva no canal para você ter sempre acesso a conteúdos novos quando tiver vídeo aqui no canal. Geralmente eu publico vídeos sobre pós-graduação, comportamento na pós-graduação, saúde mental e algumas coisas de psicologia escolar, psicologia da aprendizagem e docência no ensino superior. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve, já ativa as notificações para você sempre ter acesso quando tiver vídeo novo, tá bom, gente? Bom, e hoje o vídeo que eu vou falar, o assunto que nós iremos conversar, é um vídeo, gente, que sem brincadeira eu já tentei gravar ele várias vezes, em diferentes momentos da história desse canal. Eu já tentei falar sobre esse assunto em diversos momentos. Eu gravava um vídeo, não me sentia preparada e não postava. E agora eu estou fazendo mais uma tentativa, tá, gente, de falar sobre esse assunto aqui. E acredito que nessa tentativa, o que mudou das outras vezes? Eu talvez hoje tenha possivelmente um distanciamento em relação a esse assunto, um distanciamento que possivelmente eu não tinha antes, né? Porque eu ainda estava sentindo muito na carne a questão, né? Ainda estava me machucando muito, digamos, essa questão. Então, dado esse prólogo, vamos para o assunto que eu gostaria de falar. Bom, quem já acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tive o transtorno de estresse pós-traumático no meio do meu doutorado. Não é um transtorno fácil de lidar. Minha experiência com, que é aquilo que a gente chama de TEPT, né, a abreviação desse transtorno, a minha experiência foi uma experiência bem intensa e creio que quem passe pelo TEPT, eu atendo pessoas hoje que estão passando pelo TEPT, conversei com pessoas que passaram ou estão passando pelo TEPT e sempre é algo muito invasivo esse tipo de transtorno. Então, eu não quero falar apenas da minha experiência nesse vídeo, o meu objetivo nesse vídeo não é falar só de mim. Eu vou falar muito pouco, aliás, né, da minha experiência, só o necessário para vocês entenderem. E vai ter barulho de gato, tá, gente? Porque eu tenho 5 gatos, né? Eu sou gateira, né? Então eu tenho 5 gatos. Mas assim, gente, o intuito não é falar só de mim, não é dar o meu depoimento, o meu testemunho, mas o intuito é ajudar você que está passando pelo adoecimento mental na pós-graduação, ajudar você que está passando inclusive pelo TEPT, sendo que o gatilho foi na pós-graduação ou não, né? Pode acontecer de outras maneiras. Eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu falei em outro canal sobre eu ter tido TEPT. Vocês vão perceber nesse vídeo que eu falo muito brevemente, porque ainda naquela época me tocava bastante, né? Eu senti uma melhora significativa mesmo do TEPT. Assim, que hoje eu consigo ter um enfrentamento melhor. Depois que eu defendi a minha tese de doutorado, senti que deu uma boa melhorada. Por que eu não estou falando inicialmente em cura? Porque uma vez que você desencadeou um transtorno desse, esse modelo médico clássico, ele não serve, entendeu? Ele não se ajusta à ideia dos transtornos psiquiátricos. O que vai acontecer é você aprender a lidar com aquilo, né, que ocasiona sofrimento em você. Então é isso que acontece quando você tem um transtorno de estresse pós-traumático, um transtorno de ansiedade ou uma depressão. Esse é um dos poucos vídeos que eu vou falar de saúde mental a partir do viés da doença. Tá, gente? Eu, como psicóloga, não trabalho com esse viés da doença, eu trabalho muito com o viés da saúde. Eu acredito que seja muito mais propositivo para as pessoas que buscam ajuda, mas eu vou falar para vocês entenderem o que é o transtorno, quais foram minhas tentativas de ter uma melhora, tentativas que tiveram sucesso, tentativas que não tiveram sucesso também. E eu acho que com isso, não só por eu ser psicóloga, né, mas como testemunha de quem passou por isso, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, né? Então, começando aí, o TEPT, ele está dentro dos transtornos de ansiedade, né? E geralmente uma pessoa, historicamente o TEPT, ele tem registros aí a partir da, se não me engano, Segunda Guerra Mundial.
quando os soldados iam para a guerra, passavam por situações muito invasivas, né? Você está numa guerra, vendo gente morrer, matando gente, isso é algo que de fato mexe com o emocional de muita gente. E eles voltavam da guerra e começavam a ter reações como se eles estivessem sempre em situação de perigo. Então essas reações variavam do tipo, você ouve os relatos de guerra, né? Pessoas que entravam debaixo da cama porque achavam que ia estourar uma bomba fora de casa. Ou seja, né? Qualquer estímulo, qualquer questão semelhante com o que essa pessoa viveu na guerra, ela já tinha uma reação equivalente a quando essa pessoa estava na trincheira de guerra. Então, a origem histórica do TEPT é essa, tá, gente? E essa pessoa ela acabava generalizando coisas similares à interpretação que ela deu na cena de guerra e tendo essas respostas, né? Tendo crises de ansiedade, tem pessoas que chegam a dilatar a pupila numa crise de ansiedade, eu cheguei a entrar, né, nessa situação. E cada pessoa é como se a pessoa desenvolvesse uma paranoia, entende? E por ela se sentir vulnerável e sem recursos naquela situação. Só que assim, gente, o que vai diferenciar, e aí eu já vou pedir desculpa que esse vídeo vai ficar longo, porque eu gosto de explicar bem, o que vai diferenciar essa pessoa que teve TEPT, foi para a guerra, né, e aquelas pessoas que foram para a guerra e não tiveram TEPT. Geralmente, as pessoas que têm TEPT, elas tiveram cenas que elas se sentiram muito vulneráveis lá atrás. Então, não é um belo dia você ter um simples gatilho que você se sinta vulnerável, se sinta vítima de alguma violência, que você vai lá e estoura o TEPT. Tá, gente? Isso é importante deixar claro. É uma questão, assim, que vai acumulando situações na sua vida que você viveu, que de fato te colocaram numa situação limite emocionalmente, cognitivamente, ou seja, em relação a como você processa a interpretação do mundo e de você mesmo, e num belo dia você tem a gota d'água e estoura o TEPT. Tá? Então, não é porque a pessoa foi para a guerra ou porque, no meu caso, a situação limite que estourou o TEPT foi uma situação de violência de gênero dentro do meio acadêmico, tá? Não vou entrar em detalhes porque eu não quero trazer nomes, instituições e pessoas, mas foi uma violência de gênero e foi todo o processo de acobertamento que agravou o meu TEPT dessa violência, porque as pessoas, elas não querem que isso estoure, elas não querem expor, né, pessoas, cursos e coisas desse tipo. Então, o receio de outras pessoas de expor a situação piorou muito o meu TEPT, porque a minha situação não resolvia na época, demorou muito para resolver, e foi onde eu tive um agravamento. Mas esse foi o gatilho para estourar o TEPT. Não necessariamente que, sabe, seja só por causa disso. Então, você que está tendo TEPT, não acha que foi só aquela situação. Provavelmente você tem uma história de vida em que nas suas interações, no modo como você foi tratado e como você interpretou esse modo de ser tratado, você já se sentiu vulnerável outras vezes, impotente outras vezes, né? Vítima de um certo tipo de violência que te colocava em uma situação de desrespeito, de falta de dignidade, né? Então você provavelmente viveu situações antecedentes à situação gatilho, tá? A situação que fez com que estourasse o TEPT. Tanto que a primeira vez que eu tive a minha crise de ansiedade foi numa instituição de ensino, foi logo depois de eu sofrer a violência de gênero, veio na hora a crise de ansiedade, e eu nem sabia que aquilo era uma crise de ansiedade, porque para mim, né, eu nunca tinha atendido um caso de TEPT no consultório como psicóloga. Hoje em dia eu tenho, até por eu já ter tido, então muita gente me procura por causa disso também. E assim, eu achava que eu tive uma crise de ansiedade, eu achava que não ia se tornar algo sistêmico, né? Então eu achava que foi só daquela vez, porque eu passei por aquela situação. E o que eu percebi, que eu tive a crise logo depois da situação que eu vivi, deu 2 dias, eu tive outra crise de novo, do nada. Outra que é uma crise, o que é uma crise de ansiedade, né? Você tem o seu coração acelerado, você soa, você, no meu caso, teve situações que a minha pupila dilatou, você começa a tremer, você fica com receio de alguma coisa, né? Você acha que alguém vai te atacar, dependendo da situação. Então você fica muito
se sente muito vulnerável e impotente e tem uma reação, né? Essa crise de ansiedade é uma reação em relação àquilo que você está sentindo, tá? E na maioria das vezes é algum gatilho que vai desencadear a crise de ansiedade. E foi se tornando mais sistemático, né? Então eu tinha crises a todo momento, né? Eu tinha no início crise, pelo menos uma vez por semana eu tinha crise de ansiedade, e isso prejudica significativamente, gente, em várias áreas da nossa vida, né? Então, como eu sou psicóloga clínica também, eu fechei a agenda de atendimento, porque eu não. Como que eu vou atender pessoas não estando bem, né? Então eu lembro que eu fechei minha agenda, não assumi novos casos. Os meus estudos, eu estava passando por um doutorado, eu estava iniciando a fase de pesquisa de campo, né? E eu estava viajando por causa da minha pesquisa de campo, então é mais uma situação complicada que eu tive que administrar ali, e com essas crises, então isso de certo modo prejudicou o meu campo também. Depois eu consegui retomar, finalizei muito bem minha tese, tá, gente? Mas de fato eu tive que compensar isso lá na frente. Os relacionamentos, né? Porque como você se sente vulnerável, você a todo momento está em alerta com as pessoas, a todo momento. Então, qualquer coisa que você acha que possa te ferir, te machucar, você já tem uma atitude reativa. Isso é muito comum em quem passa não só pelo transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, como outros transtornos de ansiedade, né? Você sempre está em alerta em relação às pessoas. Então, qualquer coisa que eu achasse que a pessoa ia fazer contra mim, eu já tinha uma hiperreatividade com essa pessoa, tá? Tem casos que, inclusive, eu vejo que hoje foi um pouquinho demais. Outros casos eu não me arrependo, né? Porque eu acho que só não teria resolvido daquela maneira com a pessoa, tá? Sendo bem sincera. Mas, de fato, assim, não é porque uma pessoa ela não tem que estar tão intimamente na sua vida que você tem que ter também uma reação extremada, né? Então eu tinha reações, foi a época que eu mais rompi relacionamentos, né, profissionais, acadêmicos e amizades, né? Então eu terminei muitas amizades nessa época porque eu estava muito reativa. E isso não acontece só comigo, tá, gente? Acontece com muita gente. Só um minutinho. Onde paramos? Nas relações, né? Então, a perda, né? Você tem muita perda em várias áreas da sua vida quando você passa pelo TEPT, né? Além das relações, é muito comum a pessoa ficar mais reativa, uma vez que ela se sente mais vulnerável, o sensor dela de desconfiança da pessoa aumenta muito e drasticamente. Então era muito comum eu sempre desconfiar das pessoas, sempre achar que alguém estava fazendo um bastidor, alguma coisa a meu respeito, né? Hoje eu percebo que eu não tenho esse tipo de problema, e mesmo se eu tiver, né, se alguém fizer algum bastidor, eu tenho pena da pessoa, né? Vamos combinar que tem coisas que falam mais da pessoa do que de mim. Então eu sigo essa lógica, né? Mas na época, de fato, era uma coisa que pegava, né? Não só para mim, mas para muita gente, tá? Por isso que eu tô falando de modo mais generalizado. Outro ponto é a parte do sono, né? Você tem uma perda significativa da qualidade no sono. Então, ou você não consegue dormir, ou quando você dorme, você tem terror noturno, né? Não é comum pessoas na fase adulta ter terror noturno, tá? E você ter pesadelos também, não é comum pessoas na fase adulta ter pesadelos, né? É uma das sintomatologias do TEPT, são os pesadelos e o terror noturno. Para quem não está acostumada com essa linguagem, o que seria, né? Você tem um pesadelo ou você não tem um pesadelo e acorda gritando, se batendo, né? E é muito difícil a pessoa te tirar daquilo, porque ao mesmo tempo que parece que você está acordada, você não está acordada e você está se batendo todo ou toda, né? Então, isso prejudica significativamente, porque uma pessoa que não dorme bem, ela fica com um quadro de estresse a longo prazo também, né? Então, assim, e quando você não dorme bem, faça o teste, pega uma noite mal dormida. A sua capacidade de julgamento, de tomar, seu processo de tomada de decisões, o seu raciocínio crítico, analítico, tudo isso, ele é prejudicado porque você não está dormindo bem. Então, quando você tem o TEPT, uma das perdas que você vai ter é em relação à qualidade do seu sono. Ou você vai ter insônia, ou você vai ter pesadelo, ou terror noturno, ou os três juntos. No meu caso, eu tive os três juntos para alegria, né, geral.
Ou não, né, gente? Mas eu tive os três. Principalmente na primeira fase do TEPT, né? Tem pessoas, tem autores que classificam em até 5 fases o TEPT, quando a pessoa passa pelo transtorno. Principalmente na primeira fase, eu tinha muito pesadelo, não tinha uma noite que eu dormia direito. Ou pesadelo, ou terror noturno. Demorava muito para eu pegar no sono. Quando eu pegava no sono, entrava no estágio REM, que é o estágio mais profundo do sono, vinha o pesadelo e assim por diante. Hoje em dia, felizmente, não tenho mais pesadelos, ainda bem. Bom, e isso vai tirando, né, sua qualidade de vida também. Outra perda que a gente pode elencar uma pessoa com transtorno de estresse pós-traumático, perda na atenção concentrada. Além de você estar uma pessoa mais reativa na parte emocional, na parte dos humores, além de você estar uma pessoa mais sensível a qualquer situação que te exponha, além de você estar uma pessoa com perda significativa no sono, a sua capacidade de sentar e fazer algo por horas, ela diminui ou ela é perdida drasticamente. Então, assim, eu sempre me orgulhei muito da minha atenção concentrada, até por ser uma acadêmica, é uma das coisas que eu preciso muito para escrever um artigo, uma dissertação, uma tese, montar um curso, montar uma aula. E a minha atenção na época, principalmente na fase inicial, ela era assim, gente, era revoltante. Eu ficava muito triste, de verdade, porque se tem uma coisa que eu sempre me orgulhei foi da minha atenção concentrada. Eu sou aquela pessoa de uma concentração invejável, tipo, de eu sentar uma tarde no meu office e eu trabalhar a tarde toda sem fazer intervalo, porque eu entrei em estado de flow, né? Que é aquele que você se concentra tanto que você abstrai tudo que está em volta, a ponto do meu companheiro me chamar e eu assustar, porque eu estava tão concentrada que eu não vi ele chegando atrás de mim no meu office. E eu tinha perdido isso, né? Isso para mim foi muito ruim, porque boa parte de tudo que eu preciso fazer, eu preciso de atenção concentrada. Né? Para eu estudar um caso clínico, eu preciso de atenção concentrada. Para eu escrever um capítulo de livro, para eu escrever um artigo, para eu montar uma aula, eu preciso de atenção concentrada. Então foi algo que de fato mexeu muito comigo, porque mexia na minha área profissional. E se tem uma coisa que eu gosto muito na minha vida é da minha atuação profissional. Né? Então foi uma perda muito significativa para mim. E, e é algo assim, né, que você tenta recuperar. Aí, por exemplo, eu ia escrever minha tese, eu ficava lembrando da cena de violência de gênero, não conseguia escrever minha tese, que é muito comum a pessoa com TEPT, ela ficar revivendo o trauma na cabeça dela, ela ficar lembrando do trauma, da situação traumática. Então, toda hora vem a lembrança, né? Ela lembra daquilo, isso vai alterar, né, o que ela estiver fazendo, o que ela estiver pensando, vai mexer com o dia dela. Então é muito comum que algumas pessoas chamam de sentimento de ruminação, que é isso, né? Você fica voltando na cena traumática e alguns especialistas vão dizer que você volta na cena traumática como uma tentativa de ensaiar a resposta que você teria para sair da situação. Ou seja, seria uma tentativa da pessoa que está passando pelo TEPT recuperar a sua dignidade na cabeça da pessoa. Tá? Então, isso é muito comum, isso acontece bastante. Por minha atenção concentrada não estar muito boa, por eu estar hipersensível com os meus relacionamentos, então qualquer coisa eu já entendia mal a pessoa, eu já. E o problema não é nem entender mal, era como eu reagia mesmo. Isso me afetou também na minha área de lazer. Então, assim, nos meus hobbies, né? Eu sempre gostei muito de faço balé. E eu fui, na época, eu ainda tinha sido aprovada como bailarina de um conservatório e eu me sentia muito mal, né, com algumas coisas, né? Então, até o que eu gostava de fazer, o meu hobby, eu não tinha prazer naquilo. Tem outra coisa que tem que a ver com o hobby, tudo que eu tô falando, é a perda significativa da capacidade de sentir prazer. Tá? Que aí pode desencadear em algumas pessoas um quadro secundário de depressão. No meu caso, desencadeou o quadro secundário de depressão também. Mas essa depressão veio depois do TEPT, tá, gente? Que são os pensamentos melancólicos, um sentimento de baixa estima em relação a si mesmo. Então, como vocês podem ver, são perdas significativas, né? E que você fala assim, ah, mas é só
a perda da atenção concentrada, a perda da capacidade de sentir prazer, a perda da capacidade de se autorregular nos relacionamentos. Mas, gente, pensa nessas perdas acumuladas e vivenciadas aí ao longo aí de um bom período, né? Então, assim, é muito significativa a perda que uma pessoa com TEPT tem, porque de fato tinha momentos que eu olhava e falava assim, gente, eu não tô me reconhecendo mais, né? Se eu era, parte de quem eu era a minha atenção concentrada, era a minha capacidade de sentir prazer com um esporte barra arte, que é o balé, com a minha capacidade de ter. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fazia muitos relacionamentos, eu sempre fiz rapidamente, muito bem, vínculo emocional com as pessoas. E isso também não estava acontecendo. Então, quem eu sou? Chega uma hora que você se pergunta. Pelo menos eu me perguntei, e eu vejo que muita gente que passa pelo TEPT se pergunta. E, de fato, isso acaba reforçando, inclusive, né, os sentimentos que você tem durante o TEPT, que é o de vulnerabilidade, desamparo, né, de que o mundo está contra você. É muito comum se obter esse tipo de crença quando você passa pelo TEPT, de que o mundo, as pessoas estão contra você, né, de que você precisa se defender disso. Então, gente, sendo que na verdade ninguém tá contra você. No máximo as pessoas estão sendo individualistas, tá bom? A verdade é essa. Ou elas nem estão pensando naquilo. Então, assim, a verdade é essa, né? Depois que você melhora no TEP, você percebe isso. Então, assim, de fato é muito invasivo, tá? Então, tem esse primeiro momento, que é o momento da crise. O segundo momento é quando há o aumento da agressividade, né? Você fica uma pessoa mais agressiva. Não tô dizendo agressiva fisicamente, mas assim, como você tá sempre em estado de alerta, tudo você já fica em alerta. Então, se alguém te pergunta uma coisa, você responde, por que você quer saber? E assim vai, né? Então, tudo você fica em estado de alerta, porque a qualquer momento você acha que alguém vai vir e te prejudicar com aquilo que é o teu gatilho, né? Então, gente, de fato é algo que mobiliza muitas coisas. E vamos falar agora de uma segunda parte, né? Antes de fechar essa primeira parte das consequências, uma outra coisa que eu me lembro muito da época, né? Que foi em relação a isso, né? Eu nunca fui de procrastinar meus textos, nunca fui de não fazer entregas, né? No meu mestrado mesmo, eu tive uma autonomia muito grande, eu não tinha um orientador que ficava em cima de mim, então eu precisei me autorregular muito no meu mestrado, porque eu não tive um orientador que tinha aquele estilo de ficar em cima do orientando, como é que é, você vai entregar, não vai entregar. Então, eu tive que adquirir uma autonomia muito grande por conta disso no meu mestrado, e sempre tive, né, essa questão muito bem alinhada, que é uma das questões aí que você precisa ter para fazer um mestrado doutorado, né? Eu sempre mantive o cronograma da minha escrita, coisas assim. Depois que aconteceu isso no meu doutorado, eu lembro que eu fiquei um mês sem escrever nada da minha tese. Isso nunca tinha me acontecido com o meu processo de escrita, né? Eu fiquei assim, ou então eu fazia a pesquisa de campo, mas não evoluía com os capítulos. E nessa hora, né, eu acho que esse já pode ser um intermeio aí para a gente falar de coisas que ajudam, né, e ajudaram no meu caso a superar. Eu, na época, tinha mudado de orientadora também, foi um processo difícil para mim, porque eu vinha de uma cultura, de uma outra instituição de ensino, que eu estava há 7 anos com a mesma pessoa, né? Eu tinha um vínculo com 7 anos com a mesma pessoa, com o mesmo grupo de estudos, e não foi no meu mestrado, no meu doutorado, eu mudei de instituição de ensino e de orientador, tá? E mudar de orientador, para mim, era uma coisa, na época, muito invasiva. Hoje em dia, eu vejo vários casos, a coisa mais normal do mundo você mudar de orientador, tá, gente? Se não bate os acordos, se não bate a abordagem teórica, você tem mais a que mudar de orientador. E seu orientador também pode sugerir isso sem problema algum, tá, gente? Mas para mim, na época, não tinha essa relação, mudar de orientador. E essa minha orientadora nova, ela foi super acolhedora,
E quando eu fiquei um mês sem mandar nada para ela, eu mandei um e-mail me justificando. E foi muito difícil, né? Porque ao mesmo tempo que você se sente muito vulnerável, você não quer ficar falando para os outros que você se sente muito vulnerável. Hoje eu consigo falar isso porque eu não estou me sentindo daquela maneira, né? Então é muito difícil. E expliquei que eu estava passando pelo TEPT, que tinham questões associadas à minha pós-graduação, o meu TET, porque o gatilho estourou com uma situação da pós, né? Então, toda vez que eu pegava para escrever, eu lembrava da cena. E isso me causava tanto sofrimento que eu não conseguia escrever. E eu pedi para ela ter paciência comigo, que eu estava fazendo de tudo para melhorar. E nesse momento, você vê, né? Você ter um orientador empático, uma orientadora empática faz muita diferença. Minha orientadora respondeu que em saúde, em primeiro lugar, uma das coisas que eu lembro que ela respondeu que estava tudo bem, né, para eu melhorar, que aí eu poderia mandar um texto para ela. E isso me causou um conforto muito grande e foi o que me deu força também, foi uma das coisas que me deu força para eu ir procurar, né, ajuda. E passando já para o meio do que eu fiz para melhorar do TEPT, né, para poder ter um controle sobre o transtorno, porque quando a gente fala de transtornos psicológicos, aquilo que eu falei, a gente não fala em cura, mas a gente fala de um processo reflexivo que vai te levar à melhora. Não necessariamente vai ter a conotação de uma cura, mas você vai ter uma melhora. Com o tempo você passa a lidar melhor com aquilo, a ponto daquilo não se manifestar mais em alguns casos, ou você ter uma diminuição drástica da manifestação do transtorno. No meu caso, já tem aí, olha, tem um ano que eu me sinto bem, né? Que eu não tenho mais nenhum sintoma. Tem um ano por aí, né? Eu senti que melhorou mesmo depois da minha defesa, mas quando eu já depositei minha tese, eu tava bem melhor já. Eu já tava bem boa, assim, bem melhor mesmo. E foi um caminho extenso, né, de procura para melhoria. Eu realmente queria melhorar, tá, gente? Por mais que fosse difícil, eu acho que isso é muito importante quando a gente procura uma psicoterapia, um tratamento, é você ter o desejo da melhora, tá? Você, por mais difícil que seja, lá do fundo, você querer melhorar. Eu senti que isso fez muita diferença para mim. Então, na época, eu procurei por um profissional. O primeiro profissional, ele tinha muita dificuldade, né? Um profissional na psiquiatria, né? Eu senti que eu precisava, que o meu sofrimento estava tão grande que eu precisaria de uma medicação, de uma terapia medicamentosa, né? Eu falo isso com muita responsabilidade para vocês, né? A gente entra com uma terapia medicamentosa, gente, quando a situação ela põe o indivíduo num sofrimento tão grande, a ponto dele não conseguir reagir. Tá? Então, por isso que nós entramos com terapia medicamentosa. Eu não quero dizer com isso que você tem que sair se medicando, indo no psiquiatra, no primeiro probleminha que você tem e tomar um remédio, até porque esses remédios, eles são vendidos somente com prescrição médica, eles alteram uma série de coisas no seu organismo, então é um ato de muita responsabilidade você iniciar com uma medicação. Tá? Não façam isso de modo leviano. Se você toma medicação, se você toma terapia medicamentosa, se você toma um anti-ansiolítico, um antidepressivo, um regulador, um estabilizador de humor, gente, tem que tomar direitinho, tá? Eu já vou aproveitar para dar esse alerta. Não pode pular dia, não pode atrasar horário, dependendo da medicação, porque vai dar reação no seu organismo. Não é bolinho tomar medicação psiquiátrica, remédio psiquiátrico. Então, gente, eu procurei um profissional da psiquiatria que ele atendia alguns casos que eu atendia na clínica também. Ele me encaminhava alguns casos, né? Quando eu atendia por convênio, ele atende por convênio também. E o que eu me lembrava dele é que ele acertava muito na medicação. Ele era muito, assim, pontual nas medicações. Então, a pessoa... E o que eu gostava muito desse profissional é que quando ele sentia que precisava tirar o remédio, ele fazia todo o processo de adaptação para retirada do remédio, da medicação. Então, ele não ia te dopar ou ele não ia me dopar. E também, quando ele visse que os sintomas eu estava dando mais conta, né, ele ia reduzir minha medicação. Então, foi por isso que eu selecionei esse profissional. Como profissional, assim, ele é muito bom,
de fato, ele acertou na medicação, né? Depois de 15 dias, que é a fase de adaptação, deu uma baqueada um pouco, né? Eu falo que a medicação psiquiátrica parece que você está usando uma maquiagem, porque você continua sentindo as coisas, só que a intensidade do que você está sentindo diminui muito, era a sensação que eu tinha, né? Então, assim, eu precisava que a minha atenção concentrada voltasse, eu precisava voltar com a minha vida, né? E com uma vida que eu lutei muito para ter, então, né, era invasivo pensar que uma situação dessa estava estragando tudo que eu conquistei. E eu comecei com a medicação, foi 15 dias para adaptar e tive uma melhora, né? Uma melhora assim, suficiente para poder reagir, digamos, que foi o que nós havíamos combinado, eu e este profissional. As questões de gênero, de fato, ele não alcançava quando eu relatava, né? E de fato eu não esperava que ele alcançasse, né? Sendo um homem ainda por cima, entender isso é muito. E a nossa sociedade, né, ela é joinha com violência de gênero, né? A primeira coisa que você fala quando você sofre violência de gênero, a primeira coisa que uma pessoa responde para você é o que você fez para ser a vítima da situação. É ridículo, né? Então, assim, eu já, por saber disso, por atender casos de violência no consultório, eu já sabia que as pessoas não iam entender muito bem, né? Então, eu já meio que esperava, né? Infelizmente, né? Eu acho que vai algum tempo ainda para a nossa sociedade aprender a não naturalizar a violência com crianças e mulheres, né? Vai um tempo ainda para cair essa ficha da sociedade. E ele super atencioso também, e eu fiquei quase um ano com medicação, né? Eu fiquei quase um ano. Não, eu fiquei um ano, né? E com a retirada deu um ano e meio, que eu tomei Qual que foi que eu tomei? Tomei o sertralina. Ele ajuda a melhorar a tensão, ele regula, né, a questão da depressão secundária, ele regulava bem também os hormônios, né, que tinham as quedas. Então ele fazia uma regulação desses hormônios, dos neurotransmissores. Então foi bem bom, assim, eu acho que ajudou bastante naquele período. Outra questão também é que eu fui procurar por psicoterapia, né? Eu iniciei uma psicoterapia com uma terapeuta em São Paulo, porém eu estava naquela fase de ter terminado as disciplinas do doutorado, então eu não ia mais para São Paulo. Na época não tinha naturalizado tanto atendimento remoto, né? Então essa pessoa, ela também não fazia atendimento remoto, e aí eu parei a terapia. E depois, deu um mês, eu procurei uma psicoterapeuta da minha região e fui fazer sessões de psicanálise. Vamos entrar aí, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas é a minha experiência, eu peço com que vocês respeitem a minha experiência, e também eu acho que não é sobre abordagem isso que eu vou falar, tá bom? É o despreparo da pessoa em não saber lidar com esse transtorno. E não é só psicanalistas que não sabem lidar. Alguns psicanalistas, deixar bem claro, não estou falando mal da abordagem psicanálise, mas de como foi o meu tratamento na psicanálise em relação ao TEPT, tá? Eu fui fazer sessão de psicanálise, fiquei 6 meses com uma psicanalista, e toda a sessão ela falava que eu tinha que repetir o que aconteceu do meu trauma. Só que, gente, depois de eu estudar muito, de eu pesquisar muito sobre TEPT, esse é o pior tipo de tratamento que você pode dar para alguém com TEPT. Se você é psicanalista e está vendo esse vídeo, não faça isso, tá? Não faça isso. O Freud tem toda uma teoria sobre traumas, e o TEPT não é só você recordar, repetir e elaborar. Não funciona assim com a dinâmica do TEPT, tá? Então, assim, como tem questões no TEPT que são vinculadas ao seu passado, não só com a cena que você estourou o TEPT, mas com o seu passado, o que acontece? Você automaticamente, sem ir no psicanalista, você fica ruminando o seu passado, as situações em que são gatilho. Então, se você põe uma pessoa para ficar toda hora relembrando aquilo sem nenhum aparato, é a mesma coisa que você pegar uma criança desesperada, jogar num quarto escuro e falar, te vira. É a mesma coisa que você está fazendo com uma pessoa com TEPT. Não façam isso. E uma coisa que começou a me incomodar muito, isso eu estou falando da minha analista, eu não estou falando, né, dos psicanalistas nem da psicanalista, estou falando da minha analista que me atendeu,
tá? Ela tinha boa intenção, ela queria me ajudar, mas assim, chegou um momento que parecia que a minha sessão de análise tinha automatizado, estava mecânica. Eu vou usar essa expressão. Porque eu entrava, sentava, ela nem perguntava ou dava aquele silêncio que muitos analistas dão para a gente falar o que a gente quer, né? Ela já sentava e falava assim, e aí, vamos falar do seu trauma? Vamos falar da cena gatilho? Só que tinha vez que eu não queria falar dessas cenas. Eu saía, toda a sessão que eu ia de análise, eu saía muito pior do que eu entrava. Eu, assim, teve um dia que eu tive que pedir para o meu esposo me acompanhar, porque ficou difícil eu dirigir depois da sessão de análise, de tanto que eu passava mal. De tanto que, assim, eu cheguei a ter uma crise de ansiedade na frente da minha analista. Tá? Então não ache vocês que, transtorno de estresse pós-traumático é só ficar lembrando do passado, largar o analisando no passado que vai resolver, porque não resolve, tá? Não resolve e você só vai piorar a vida dessa pessoa, que foi o que aconteceu comigo. Chegou num momento quando eu estava fazendo sessão de psicanálise, que eu não queria sair nem de casa, para vocês terem ideia, com o TEPT. Né? E aí chegou num ponto que eu falei pra minha analista, eu falei, olha, eu tô piorando em vez de melhorar. Só que eu não tenho esse tempo, eu tenho um prazo para entregar uma tese, eu preciso sair toda noite para dar aula, eu preciso atender meus pacientes, eu preciso voltar a abrir minha agenda. Não dá para ficar piorando até uma hora que eu vou melhorar, porque a primeira reação dela foi assim: mas é assim mesmo, primeiro você piora para depois você melhorar. Eu falei: o problema é que eu não sou uma pessoa burguesa que vive de rendimentos, que não tem o que fazer da vida para eu esperar minha melhora acontecer. Né? Eu falei assim, não estamos no século do Freud, que só gente privilegiada fazia análise e tinha esse tempo para ficar melancólico olhando para os pombos da praça. Né? Eu preciso melhorar. Né? Eu preciso... E assim, eu piorei tanto que nem o remédio me segurava nessa fase. Eu piorei, parecia que assim, eu tinha regredido para o primeiro dia que eu tive o TEPT. Foi muito triste, assim, né? E assim, uma semana antes de ir na sessão, eu me peguei não querendo ir na sessão. Isso quando eu passei por análise, psicoterapia, eu nunca tive esse tipo de reação, até por ser psicóloga é um pouco estranho, né? Porque eu sei do papel da terapia na vida de uma pessoa, e eu nunca tive, eu sempre fui uma pessoa muito responsável. E você se pegar falando assim, pô, eu vou ter que ir para análise hoje, isso nunca aconteceu comigo, foi a primeira vez. E eu falei isso pra ela, falei assim, olha, eu acho que quando o sintoma fica mais doloroso do que outra coisa, eu acho que a gente precisa dar um tempo, né, encerrar. Aí ela falou assim, você vai voltar? Eu falei, não sei, talvez eu volte, né, em outro momento, mas não para tratar o TEPT, porque eu tô piorando aqui. E eu tive uma piora drástica, assim, muito grande, foi assustador na época. E assim, se você vê os vídeos da época que eu tinha o TEPT, até minha feição, parecia que eu tinha envelhecido. É muito surreal o negócio, né? E aí eu peguei, parei, e na época eu falei assim, eu vou passar com alguém que seja especializado no transtorno, né? No transtorno de estresse pós-traumático. E profissionais PCs, colegas PCs, ficou alerta para vocês. Se vocês não têm propriedade sobre uma situação que um paciente te leva, não atenda o caso. Antes disso, eu já era assim. Depois disso, se eu não vou saber dar conta daquele caso, encaminha para alguém que saiba dar conta. Não ache que você é o salvador, a salvadora do mundo, que você é um super-herói, porque você não é e tem uma vida em jogo, tá? Parem de ser levianos. É esse o apelo que eu tenho. Porque assim, eu ligava para os profissionais e eu falava assim: você já atendeu algum caso de alguma pessoa com TEPT? Não, mas a gente pode marcar. Tinha gente que falava assim para mim, eu falei: não, eu preciso de uma pessoa que saiba o que eu tenho. Eu falava, eu preciso de uma pessoa que saiba o que eu tenho. Não é, eu vou descobrir no seu atendimento. Eu não estava mais nesse nível de ficar estudando junto com o meu terapeuta, o meu problema, né? Aí muita gente assim, não, vamos marcar mesmo assim para ver o que você tem. Eu falei, eu sei o que eu tenho, eu sou psicóloga, eu tenho uma coisa chamada transtorno de estresse pós-traumático e eu sei por que eu tenho esse transtorno. Então, assim, eu preciso de alguém que entenda, porque senão eu ia ter que educar o meu terapeuta, entendeu? Ensinar para o meu terapeuta que era o meu transtorno. Então, chegou nesse nível. Eu sei que eu fiquei um mês procurando um terapeuta novo. E tudo assim, mas eu sei lidar com transtornos de ansiedade. Eu falei, tá, e o TEPT? Você já administrou algum caso assim? Não, mas eu sei lidar com casos. Então você não administrou.
Parem de ficar enrolando as pessoas, sabe? Se você não sabe, não vai dar conta daquele caso, manda para um colega seu que você sabe que vai dar conta, que tem propriedade sobre aquilo. Entendeu? Quantos casos eu recebo a pessoa querendo agendar a psicoterapia comigo? Por exemplo, eu não tenho propriedade sobre casos de dependência química. E aí uma pessoa me procura para fazer terapia, o problema é dependência química. Eu vou atender? Não, eu não vou atender. Porque eu tenho especialidade em outras questões que não essas. Sabe, gente? É uma vida que tem jogo. Parem de querer ganhar cliente a qualquer custo. Sabe, eu me senti muito mal na época com isso, vendo esse outro lado da minha área, né? Eu falava assim, não, você não sabe atender meu caso, você não tem que marcar comigo, você não tem que falar, então vem aqui para eu te passar uma conversa. Não, gente, não. O que diferencia isso de charlatanismo? O que diferencia isso de falta de ética? Qual que é a linha tênue, entendeu? Então, assim, foi algo que eu já era assim como profissional, eu fiquei muito mais depois do TEPT, que nem teve uma pessoa que me procurou esses dias, né, para dependência química. Eu indiquei uma pessoa especializada em dependência química, porque não é a minha praia, não é a minha especialidade. Eu já tive pessoas que me procuraram que elas têm transtorno psicótico. Eu não sou especializada nisso também, eu sou especializada em outras coisas, sabe, gente? Então, por favor, tenham responsabilidade com as pessoas que procuram vocês. Né? Não tenta passar conversinha. Eu vou estudando o seu caso enquanto eu te atendo. Principalmente se você tem alguns anos de formado, tá? Uma coisa é uma pessoa que está começando na profissão e, de fato, todo caso que ela pegar, ela vai precisar se especializar. Mas aí ela vai ter que enfiar a cara nos livros, pagar supervisão, é diferente. Outra coisa é você, com 10 anos de estrada, você querer passar conversinha na pessoa, sabe? Ou então, porque aí vai da pessoa decidir. Você pode até falar, olha, eu não tenho propriedade, mas eu posso me disponibilizar a estudar teu caso e te ajudar. Aí vai da pessoa ela aceitar. Agora, você não saber tratar aquele caso e querer tratar mesmo assim, passar conversinha, não funciona. E as pessoas não são bobas, elas percebem que você tá. Eu percebia, tá? Então, por favor, colegas psíquicos, não façam isso. E aí eu achei uma pessoa e ela até me falou, né, que é por isso que algumas pessoas não têm especialidade no Brasil em TEPT. Acredito que agora com a pandemia tenha mais gente sabendo lidar com o TEPT, né? Porque o Brasil não teve guerras, né, assim como teve na Alemanha, em outros lugares, né? Não teve tantos desastres, né? A gente tem um desastre de Mariana, coisas desse tipo. Então não tem tantos casos com TEPT, né? Em 2017 e 2018, de fato, não tinha tanto como tem hoje. E como ela fazia atendimento bilíngue, ela atendia pessoas de outros países, ela acabou tendo que estudar, né, o TEPT. Bom, foi a partir dessa terapeuta que eu comecei a ter melhoras, tá? Essa terapeuta era uma terapeuta de orientação cognitivo-comportamental, a mesma orientação que eu tenho na clínica, e nós estabelecemos um programa de atendimento e nós trabalhamos diversas áreas. Então, a primeira coisa que uma pessoa com TEPT precisa trabalhar são projetos de vida futuro, tá? Ela precisa pensar no futuro dela. Por quê? O TEPT, ele te remete a você sempre ficar voltando para o trauma. Ou seja, você fica com um pensamento melancólico junto e se você não fizer nada, no automático você fica só voltando no trauma, só fala disso, só pensa nisso. Então, você fazer planos para o futuro ajuda com que você tenha um sentido de continuidade na sua mente. Então, nós trabalhamos projeto de vida, nós trabalhamos também habilidades sociais, né? E ironicamente, eu fiz iniciação científica em habilidades sociais e foi algo que me ajudou muito conhecer essa área de habilidades sociais. Então, nós trabalhamos situações em que pessoas que eu não me sentia tão em alerta poderiam se aproximar de mim para eu poder me relacionar com essas pessoas, sendo que eu faria um contrato com essas pessoas que sim, eu estava mais reativa, portanto eu poderia ter alguma reação, eu poderia ser grossa com essa pessoa, sei lá, qualquer coisa, né? Então as pessoas já estavam avisadas, elas já sabiam que em algum momento o TEPT poderia operar em algum comportamento social agressivo e de fato não com as pessoas que eu confiava muito antes do TEPT não aconteceu, ou se aconteceu foi numa
na proporção muito menor. Eram mais pessoas vinculadas à academia que estavam próximas do agressor, da pessoa que praticou a violência de gênero comigo, que eu tinha reação. Porque foi uma questão meio efeito dominó isso aí pra mim. E aí eu trabalhei meu repertório de habilidades sociais, né? Foi ficar bom mesmo esse ano, tá? Até o ano passado eu percebia que tava não estava ainda do jeito que eu gostaria, o meu repertório de habilidades sociais, né? O meu jeito de falar com as pessoas, tudo. E esse ano eu senti uma boa melhora, né? Inclusive eu tenho feedbacks de diversas áreas que melhorou. E eu aprendi eu tive que reaprender a dar feedback negativo para as pessoas, dizer quando eu não gosto de uma coisa. Eu tive que reaprender tudo isso. Eu tive que reaprender a expressar, né, empatia. Eu tive que reaprender, porque você tem uma perda significativa nisso quando você passa pelo TEPT, né? Então, eu tive que reaprender as sub-áreas, né, das habilidades sociais. E ainda bem que eu tive iniciação científica nessa área, né? Me ajudou muito a retomar os estudos nessa área também para me ajudar. Então, vocês percebem o movimento que eu tinha que fazer? Eu tinha que estudar para minha tese, para escrever minha tese e estudar para melhorar do meu transtorno, né? Então, além da psicoterapia, o fato de eu ser psicóloga, ser formada, me ajudou muito também, não vou mentir, porque eu comecei a pesquisar artigos sobre essa questão. Tinha muito mais artigo em outra língua, na língua inglesa, do que em português, né? Porque de fato, até então no Brasil não tinham muitos casos. Tinham casos, mas não tinha uma massa com TEPT, né? Como tem hoje, por exemplo, vítimas de Covid, algumas pessoas desencadeiam TEPT, coisas desse tipo. Gente, vai dar 50 minutos de vídeo, mas assim, gente, me assistam lavando a louça, fazendo aquela faxina da casa de vocês, e assim vai, tá bom? E outra área que nós trabalhamos era a área de regulação do estresse, né? Porque envolve um estado de estresse muito alto para a pessoa que tem TEPT. Então, ao invés de eu fazer balé, eu comecei a fazer exercícios de alto impacto em academia. Então, foi a fase, assim, o pessoal tirava até sarro, né? Porque eu virei marombeira. Depois eu parei de ir na academia por causa da pandemia. Gostei e gosto ainda hoje. Faço, pelo menos esteira eu ainda faço, né? Mas na época eu cheguei numa academia, conversei com a instrutora e ela programou meia hora de exercícios todo dia. A academia, ela fica na frente da minha casa, tá, gente? Isso também ajudou. E eu fazia exercícios de alto impacto, no mínimo meia hora por dia. E de fato, gente, foi um ganho muito grande, porque não era só o exercício, era eu aprender a viver novamente com os outros, eu digo, né? Porque na academia ninguém conhecia a minha história, ninguém sabia pelo que eu estava passando. E eu sei que muita gente reclama de ir na academia, só ter gente fútil, e todas essas coisas que eu ouço cotidianamente sobre gente que tentou fazer academia. No meu caso, a experiência não foi essa, tá, gente? Assim, as pessoas me acolheram muito bem nessa academia, por incrível que pareça, sem saber o que eu estava passando. E de fato, assim, eu peguei gosto por fazer musculação. Então, eu chegava na academia, o pessoal até tirava sarro, né? Eu chegava toda seriona, assim, colocava o fone de ouvido, ninguém falava comigo, porque eu queria treinar. Então, eu pegava pesado mesmo, porque eu tinha que ser exercício de alto impacto para liberar beta-endorfina, para liberar hormônios. Eu não vou falar psicologuês, porque senão algumas pessoas não vão entender o vídeo. Mas, assim, para liberar hormônios que liberam uma sensação de prazer, tá? Quando eu comecei a etapa de fazer exercício de alto impacto, é importante falar isso, eu não estava tomando mais a medicação. Tá? Eu não estava mais tomando o regulador, né, o antiansiolítico e o antidepressivo. Não estava mais tomando. Então, de fato, a academia substituiu muito bem e de uma maneira muito mais propositiva para aquele momento que eu estava vivendo, tá? Para aquela nova etapa do TEPT que eu estava vivendo. Então, eu comecei a fazer academia.
eu tive que voltar a fazer aquilo que eu fazia na minha graduação. Então, eu tive que arrumar o meu ambiente de estudo com coisas agradáveis, por retrato de pessoas que davam sentido à minha vida, cheiro, né? Eu gosto muito de vela, porque é mais acolhedor para mim, tá? Não tem nada de científico nisso, mas para mim tem esse sentido, pegando uma questão de sentido e significado aí. Então, eu reformei meu office na época e eu estabeleci uma agenda de estudos, coisas que eu não precisava mais fazer. Eu precisei trabalhar os meus hábitos de estudo também. Sorte que eu tinha iniciação científica na área de hábitos de estudo, né? E eu criei uma rotina, né, de 1 hora por dia. Depois a gente foi aumentando essa rotina de trabalho na tese. E, gente, por incrível que pareça, para eu não ficar pensando, eu tinha que pôr estímulos concorrentes para quando eu pegava para escrever a minha tese, eu não ficar voltando para a situação que deu o gatilho para o TEPT. Então, eu ficava ouvindo música, aquelas músicas lo-fi, música clássica, enquanto eu lia um artigo científico, enquanto eu escrevia, para não dar margem, porque assim, né, a nossa mente, ela não consegue ficar com dois pensamentos ao mesmo tempo. Cognitivamente, isso não se sustenta, né? Um pensamento vai ganhar. Entende? Vai virar uma briga de força no seu cérebro e um pensamento vai ganhar. Então eu fazia isso para justamente não dar margem para os pensamentos em relação à situação gatilho. Eu lembro que no final minha terapeuta até tirava sarro, porque nós tínhamos estabelecido que eu não trabalharia de final de semana na tese, uma vez que eu estava passando por estresse, né? A minha sobrancelha caiu um monte de pelo. Vocês estão vendo o meu cabelo hoje, que ele tá bonito, com brilho, com volume, né? Então, esse cabelo aqui, gente, ele caiu metade. Agora que voltou a ficar bonito de novo o meu cabelo, porque ele caiu metade do que eu tenho de cabelo. Eu precisei cortar curto o meu cabelo, porque dava pra ver falha. Aqui tinha falha, né? Eu precisei passar com dermato pra ver, né? Precisei tratar também essa parte, porque eu parei de tingir na época também por isso, né? Hoje em dia eu não tinjo mais, mas na época um dos motivos de eu parar de tingir o meu cabelo foi isso, né? Quem me acompanha aqui no início do canal lembra que eu tinha o cabelo pintado de ruivo. Então foi tudo isso que foi mudando, né? E assim, eu lembro muito nessa última etapa, né? Que a minha terapeuta até tirou sarro, porque ela falou assim: você não vai escrever de final de semana a sua tese. E chegou no momento que eu não tinha problema nem de escrever de final de semana minha tese. E eu fui pegando, voltando a pedalar na bicicleta, sabe? A sensação que eu tive. Eu comecei a voltar a pegar gosto pela minha tese, né? Assim, eu sempre fui casada com o meu tema de doutorado, né? É algo assim que eu terminei a tese e até hoje eu falo temas que são adjacentes ao que eu pesquisei no meu doutorado. E aí eu passei a focar mais nesse meu envolvimento com a minha tese. Passei a dar foco para outras coisas a partir desse treinamento mesmo Foi um treinamento, tá, gente? Foi bem comportamental essa parte de voltar a escrever a tese. Foi um treinamento e eu tinha que ficar no início pelo menos 1 hora por dia de contato líquido com a minha tese, né? Líquido não, de contato de horas efetivas, né? Então, porque tem uma coisa, eu vou gravar um vídeo falando disso, né? Quanto que você estuda por dia realmente, né? Tem gente que fala, estudei 5 horas, mas aí a pessoa foi lá, ela parou, foi no banheiro, foi tomar uma água, foi ver um vídeo, não são 5 horas efetivas, né? Então, eu tinha que ter 1 hora efetiva por dia. E, gente, chegou momentos, né, que eu com essa rotina, academia, tese e dar aula, que eu ficava assim 5 horas estudando, 8 horas estudando, escrevendo minha tese, né? Então, de fato, assim, a hora que eu comecei a recuperar isso, foi muito bom. Foi muito bom. E foi o mesmo momento que eu parei de romper com relacionamentos, porque eu tive uma fase no TEPT que eu só fui terminando um monte de relacionamento, né? Eu falo relacionamento assim, profissional e de amizade, né? Eu não falo de relacionamento, por exemplo, conjugal, isso não afetou. Mas assim, eu terminei muitas amizades e muitos relacionamentos profissionais por conta do TEPT também. É aquilo que eu falo, né?
provavelmente hoje eu veria aquilo que eu vi na pessoa, mas eu não terminaria daquela maneira. Eu só me afastaria numa boa, sem brigar, sem, sabe, sem ser invasiva, né? Porque eu acho que não leva a nada, né, ter aquela reação hoje. E que mais? Aí eu fazia exercício, né, e me ajudou muito, muito mesmo, porque eu terminava meus exercícios, sempre vinha uma pessoa puxar um assunto comigo, falar coisas, né, agradáveis. Então isso me fez ver que eu poderia ser, né, uma pessoa, recuperar esse meu lado que eu sempre tive, né? As pessoas sempre gostaram muito de conversar comigo, não só porque eu sou psicóloga, antes de eu ser psicóloga, eu era uma pessoa que as pessoas adoravam sair, tomar um café comigo, conversar. Eu sempre tive isso como um ponto alto nas minhas características. E perder isso foi muito ruim para mim. E, de fato, assim, eu fiz um novo ciclo de amizades na academia, para vocês terem ideia, né? Eu fiz um grupinho lá, conheci uma moça super focada, que ela era atleta mesmo, né? De bodybuilding, e a gente começou a treinar juntas. Então, uma dava força para a outra, né? Eu dava força para quando ela precisava de preparação para os campeonatos, era uma troca. E ela me dava força para eu melhorar minha performance nos treinos. E depois disso, eu continuei. Outra coisa que ajudou a melhorar, e creio eu que seja pelo campo de habilidades sociais, né? Eu tinha pedido licença na instituição que eu trabalhava antes de ensino para terminar o meu doutorado. E assim, gente, com o TEPT, eu acho que foi a pior coisa que eu fiz. Porque eu acho que ali eu acabei me isolando mais, né? Porque outra coisa que tem a ver com o TEPT é que você começa a ter comportamento de evitação. Você começa, tem uma fase do TEPT que você começa a evitar as interações sociais. Você começa a evitar de interagir com outras pessoas. E eu acho que foi horrível eu ter pego o afastamento. Hoje em dia eu não teria pedido afastamento, né? Você tem instituição que permite que você se afaste para você fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc, né? Eu hoje não teria feito isso, não no doutorado, né? Eu trabalharia de outra maneira. Mas, enfim, né? Eu pedi o afastamento e depois de um ano que eu tinha pedido afastamento, surgiu um edital numa universidade que eu estou hoje perto da minha casa, uma universidade que eu já queria entrar como profissional. E mesmo com o TEPT, eu falei, eu vou lá, eu vou concorrer ao edital. Passei no edital e virei professora dessa instituição, vai fazer 3 anos que eu tô nela, e me ajudou muito a voltar para a sala de aula, né? Eu sentia muito falta dos meus jovens, das minhas jovens, né? Eu era muito querida na instituição que eu trabalhava antes, tanto que quando eu fui lá me desligar, eu falei que eu consegui, né? Muita gente falou, não vai, não vai ficar com a gente, né? Porque eu já tinha formado os vínculos naquele lugar, né? Eu tinha muito aluno que gostava de mim, então isso tudo, eu me isolei de tudo isso, né? Então foi muito ruim. E aí eu voltei a trabalhar, quando eu passei nesse edital, eu voltei a trabalhar e foi ótimo. No início foi difícil, né? Porque eu tinha que fazer a minha tese, eu tinha que preparar aulas, mas foi a melhor coisa. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque era todo dia vendo gente, era todo dia conversando sobre outras coisas, tendo que ensinar coisas que eu gostava de ensinar. Então isso me ajudou muito, né? Eu percebo que hoje eu estou melhor na docência, né? Depois de tudo isso, né? Depois de 3 anos, eu percebi que esse ano eu retomei a docência. Esse ano, sendo bem honesta, do jeito que eu gostaria, do jeito que eu me proponho a ser docente, né? Mas me ajudou muito a voltar para a sala de aula, a voltar a falar com os meus pares, né? Tirou um pouco, né, o foco do trauma. Então é isso, gente. Não faça um trabalho se você está passando pelo TEPT com o seu terapeuta, para que você não tenha respostas de evitação também, né? Então, assim, e o último estágio, né, antes de eu terminar a tese, foi o enfrentamento de entrar no programa que eu estava fazendo doutorado, porque com o TEPT, só de eu pensar em pisar no instituto, eu tinha taquicardia, eu passava mal. Então, teve uma vez, essa pessoa nem sabe, né, que eu fiz isso, mas assim, eu marquei com uma pessoa que eu considerava muito meu amigo na época de almoçar com essa pessoa, e essa pessoa estaria no instituto que eu não conseguia pisar. E isso ajuda a enfrentar, né, o fato de você ter uma figura afetiva.
E eu almocei com essa pessoa, mas eu almocei assim, né? As cantinas ficam na parte de fora do instituto, eu não entrei no instituto. E outro enfrentamento, porque eu não conseguia pisar no departamento, era muito ruim isso. E outro enfrentamento foi um dia que eu precisei levar documentação e um ex-aluno que virou meu amigo, ele acabou se graduando até em outro curso, né? Porque ele passou na pública, mudou de curso. Ele sabia que eu estava passando pelo TEPT, ele falou: "Eu vou com você, Kate". E ele foi comigo, foi muito bonitinho, assim, ele entrou de mão dada no departamento comigo, e ele falou assim, a gente tinha combinado um sinal se eu fosse passar mal. E a secretária do programa que eu me graduei doutora, ela foi muito acolhedora, né? Ela não sabia que eu estava passando, ela sabia que eu estava passando por algo, mas ela não sabia que era o TEPT, né? E tanto que eu tenho essa pessoa nas minhas redes sociais hoje, meu carinho é muito grande por essa pessoa, porque eu acho que os programas de pós precisam de secretárias solidárias e inclusivas, como essa pessoa foi comigo, de verdade, assim, é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. E ela, nesse dia que eu fui com esse meu ex-aluno e amigo, e ele virou meu amigo de verdade, tá, gente? Ela falou: senta aqui, toma um café. E ela ficou conversando de outras coisas comigo, sabe? E eu desassociei aquele lugar como um lugar de violência nesse dia. E me ajudou muito. Saiu melhor do que o que eu esperava, na verdade, né? Porque eu esperava ir lá com esse meu amigo como apoio afetivo. A gente chama isso de dessensibilização sistemática na terapia cognitivo-comportamental. Então, eu tive que fazer dessensibilização sistemática em relação ao departamento que eu estava me doutorando. E eu fui com esse meu amigo. E essa secretária foi super acolhedora, conversou comigo, falou coisas bacanas, a gente riu. Então eu desassociei totalmente, né? Eu precisava levar um documento, pegar a aprovação do comitê de ética nesse dia, tinha um monte de coisa que eu precisava fazer porque eu estava evitando de ir no departamento. Né? Só de pensar de ir no departamento eu tinha taquicardia. Porque quando eu mudei de orientadora, eu mudei de. Ela não orientava nesse departamento, né? Ela orientava em outro instituto. Então eu não tinha que pisar no programa mesmo, tá? Eu não precisava ir toda hora no meu programa. E isso foi algo que pelo menos assim ajudou, porque só de pensar em pisar no meu programa, eu já passava mal, eu já tinha uma crise de ansiedade na época. Então, assim, me ajudou muito essa rede de apoio, né? Eu rompi com muita gente, mas muita gente ficou do meu lado. Muita gente demonstrou solidariedade, empatia, afetividade, que é tudo que uma pessoa com TEPT precisa, tá? Se você é uma pessoa que está me vendo e tem alguém na sua casa com TEPT, tenha paciência com essa pessoa. Não dê respostas do que ela tem que fazer. Só acolha. É a única coisa que você pode fazer, tá? E quando eu fui depositar a minha tese, também, né? Eu ainda assim tive uma resposta de ansiedade não tão intensa. Eu fiquei com receio. Na verdade, eu não tive a crise de ansiedade, mas eu fiquei com receio de ter a crise. E aí o meu esposo foi junto comigo fazer o depósito, né? Em situações normais ele não iria, tá, gente? Mas ele foi comigo para poder me acolher. E ele foi comigo, fez todo o processo. E foi tudo bem. E ainda no dia que eu fui fazer o depósito, eu tive que passar na frente do banheiro que eu tive a primeira crise de ansiedade. E que pra mim na época era bem complicado administrar isso. Hoje em dia eu passo numa boa, mas na época era complicado. E porque tava lavando o outro corredor que eu queria entrar para não me deparar com o banheiro que eu tive a crise de ansiedade, que é um banheiro bem escondido lá no prédio, né? E eu tive que passar em frente a esse banheiro e meu esposo sacou, ele falou assim: "Tudo bem? Você quer esperar terminar de lavar pra gente passar no banheiro, passar, né, pelo caminho normal, porque estavam lavando o corredor". Aí eu falei assim: "Não, a gente vai enfrentar". E ele me deu a mão e a gente passou. E gente, parece patético, mas para uma pessoa que tem crise de ansiedade, aquele ambiente configurou como um ambiente de violência para essa pessoa. Então por isso que a pessoa tem essa reação, tá? E aí eu fui entregar. Novamente, a secretária foi super acolhedora, ela me abraçou, ficou feliz de eu ter depositado, me deu parabéns. Eu percebia que era uma pessoa que torcia muito por mim dentro ali do programa, né? Então, eu fiquei muito feliz de encontrar ela e não tive a crise de ansiedade, né? Ali eu me senti
vitoriosa, porque eu não tive a crise de ansiedade, né? Mesmo da outra vez que eu marquei de almoçar com um amigo, eu não entrei dentro do programa. Eu fiquei só do lado de fora almoçando com essa pessoa, mas já foi um enfrentamento. E eu fiquei uma vez do lado de fora e outra vez eu marquei com essa pessoa em frente ao instituto, mas eu almocei em outro instituto. Eu almocei em outro lugar, não almocei dentro do instituto porque eu poderia ter uma crise de ansiedade. Então eu fui me aproximando aos poucos do instituto que eu estava me doutorando, do departamento, a ponto de não ter mais nenhuma crise de ansiedade. Teve fases que só de eu ver um professor desse instituto eu passava mal. E se você é algum professor desse instituto que está vendo esse vídeo, não é nada pessoal, tá bom? Mas é que você era um gatilho e eu cheguei a excluir professores do meu programa do Facebook. Não era nada demais com esses professores, é só porque vocês eram um gatilho mesmo, tá? E hoje eu já adicionei todo mundo, tá tudo certo, tá tudo bem. E muitos entenderam, né? Então tá tudo certo. Tem nada, nenhum problema. E na época também não era nada pessoal com vocês, tá? Era só porque vocês eram um gatilho mesmo. E hoje eu tô há um ano sem ter nenhuma crise de ansiedade. Mas, gente, uma coisa que a gente chama na TCC, na terapia cognitivo comportamental, que eu gosto muito, que eu trabalho com os meus clientes, eu estou fazendo comigo, é a prevenção, é aquilo que a gente chama de prevenção à recaída, tá? Então, de fato, assim, eu continuo trabalhando minhas habilidades sociais, eu continuo me analisando depois de uma situação, se era a melhor resposta que eu deveria dar para aquela pessoa, eu continuo fazendo exercícios dentro de casa, mesmo com a pandemia, eu não vou até a academia, eu vou esperar, tomei essa decisão, né, de esperar de terminar, mas, por exemplo, eu comprei uma esteira, eu faço exercício aeróbico, eu mantenho uma alimentação saudável, cheguei a passar com um nutricionista, eu trabalho um sistema todo de autorregulação da minha saúde mental para que eu não tenha uma recaída. Tá? Então eu faço todo esse trabalho comigo e de fato, não é porque você melhorou que você tem que desligar. Tá? Você precisa continuar se mantendo firme, continuar se trabalhando para que você não tenha recaídas. Tá bom, gente? Bom, gente, foi isso. Desculpe o vídeo longo, mas essa é a minha história, a minha experiência com o TEPT. E por que eu associo o TEPT com o adoecimento na pós-graduação também? Se eu tenho eventos que aconteceram antes, que foram também, foram assim, degraus para estourar o gatilho, né? Porque a pós-graduação, em tese, ela deveria ser um ambiente em que não ocorresse esse tipo de violência. Mas hoje em dia, eu tinha uma visão muito romântica do mundo acadêmico antes disso, né? Hoje em dia eu sei, o ambiente acadêmico, em algumas situações ele é hostil, tem uma concorrência desleal, tem manipulações, tá, gente? Tem manipulações sim, tem favorecimento, mas também tem. Por um outro lado, gente, não desistam do mundo acadêmico. Tem pessoas solidárias, eu ganhei amigos nesse processo, ganhei amigas nesse processo também, não foi só os rompimentos. Tem muita solidariedade. E, gente, eu faço pesquisa, eu não faço pesquisa para as pessoas do meu programa, eu não faço pesquisa só para mim ou para minha orientadora. Eu faço pesquisa porque eu realmente acredito na pesquisa e na ciência para a gente ter um mundo melhor. Para a gente ter uma sociedade mais justa, mais que trabalhe equitativa, igualdade, equidade, né, que coloque, promova a justiça social. Por isso que eu ainda me mantenho no mundo acadêmico, por isso que eu ainda me mantenho escrevendo artigos, por isso que eu me mantenho na docência no ensino superior, tá, gente? Não desistam da pós-graduação por causa disso, só não romantizem ela, tá? Porque pode sim acontecer. Como toda instituição social, a violência pode acontecer, tá? Na família pode acontecer a violência quando é uma família que as pessoas não se relacionam muito bem, não se resolvem muito bem. O mesmo pode ocorrer na pós-graduação, tá, gente? E siga o teu caminho, siga teu projeto independente, né? Eu acho que isso é importante. Eu associo com adoecimento na pós por conta disso. Porque se não fosse aquela cena de violência na pós-graduação, talvez eu estaria até hoje sem estourar o TEPT,
entendeu? E assim, quantos casos de pessoas que eu sou convidada a falar na universidade, né? As universidades públicas, alguns programas têm me convidado para falar de relacionamento com orientador, de adoecimento na pós-graduação. Quantas pessoas me procuram ao final da minha fala, do workshop que eu dou, da palestra que eu dou para falar, Catarina, eu tô com depressão. Catarina, eu tô com a síndrome do impostor. Catarina, eu tô com quadro de ansiedade. Então não é só comigo. A gente precisa melhorar a pós-graduação e a gente também precisa entender que a nossa vida não cabe no currículo Lattes. Que o currículo Lattes, ele é só uma parte da nossa vida, tá bom, gente? Olha, gente, eu contei todo o meu histórico, desde o adoecimento até a melhora. Eu espero que isso te ajude, tá? De coração. Eu espero que isso te motive a continuar. E, gente, dá trabalho ser feliz. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que me procuram. Dá trabalho. O que é ser feliz? É você ser quem você quer ser com os seus projetos. Gente, dá um puta trabalho ser feliz, mas vale a pena. Então, não desistam, tá bom? Desistir é diferente de você mudar de planos, tá? Então, não desistam. Bom, se você passou por alguma experiência de adoecimento mental na pós-graduação, deixa aqui nos comentários. Conte para mim como é que está sendo a sua vivência na pós-graduação. Eu vou adorar interagir com você aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. O YouTube vai entender com seu like de que este vídeo é muito bom e ele vai recomendar para outras pessoas. Se você acha que alguém precisaria ver esse vídeo, que esse vídeo pode ajudar alguma pessoa, compartilhe também, tá bom? Para a gente fortalecer essa comunidade de pessoas aí que acreditam na ciência, que acreditam que pode ter um mundo melhor a partir da ciência. Um forte abraço e até o próximo vídeo.